Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 20ª aula da playlist Desvendando os Mistérios da Banca CESP-CEBRASP. Nesta aula, eu continuo trabalhando com a geometria analítica, trabalhando mais um pouco sobre o estudo da reta, beleza? Então, como dizia minha querida vovozinha, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa 20ª aula, né? Estudo da reta, parte 2, tá? O texto a seguir se refere às questões 1 e 2. No plano cartesiano, x, o, y, sejam R e S as retas paralelas com inclinação menos 4/3, que seria o coeficiente angular da reta, tá? Inclinação. E que passam pelos pontos de coordenadas, então, 0, 5 e 5 e 0, respectivamente. Então, a R passa pelo ponto de coordenadas 0 e 5 e a S passa pelo ponto de coordenadas 5 e 0. E as duas são paralelas. Retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. Ok? A partir dessa informação, julgue o item a seguir. A equação da reta S é 4x mais 3y menos 20 igual a 0. Essa equação ela está na forma geral. Tá? Bem, então vamos lá determinar a equação da reta S. Gente, olha, quando eu tenho um ponto por onde a reta passa, que é o caso aqui, tá? As duas retas, vou fazer aqui um esqueminha antes. Eu tenho aqui uma reta R, tá? Eu tenho uma reta S, que são duas retas paralelas, tá? Então elas não se encontram. A reta R, ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 5. Eu vou chamar este ponto aqui de um ponto P, 0 e 5. E a reta S vai passar por um ponto Q de coordenadas 5 e 0. Tá? Estou esquematizando fora do plano. Eu quero primeiramente a equação da reta S. Então, para determinar a equação de uma reta, quando ela passa por um ponto, e eu conheço o seu coeficiente angular, porque foi dado ali, ó, a inclinação menos 4/3, então, olha, o coeficiente angular a gente indica por M. Então, o MR e o MS menos 4/3, tá? Então, para determinar a equação, eu tiro pela seguinte fórmula, y menos YQ. Por que eu estou usando o YQ? Porque eu quero da reta S, tá? Então, ela passa pelo ponto Q, não pelo P. Igual ao MS, que é o coeficiente angular da reta S, que multiplica x menos o xq, ou seja, a abscissa do ponto Q. Então, agora é só substituir, igualar a zero, nós vamos ter a equação da reta S. Bem tranquilo o exercício, né? Então, y menos o y do ponto Q, que é zero, tá? Igual ao ms, que é menos 4/3, que multiplica x menos o xq, que é 5, tá? Bem, gente, olha, eu vou passar aqui o 3 multiplicando à esquerda da igualdade. Ele vai multiplicar o y e o zero. Então, 3 vezes y vai dar 3y. 3 multiplicado por 0 dá 0. E vou distribuir aqui, olha, na direita, o menos 4. Ok? Então, menos 4 vezes x vai ficar menos 4x. Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Igualando a zero essa equação, eu tenho aqui, então, ó, colocando o x na frente do y. Mais 4x, mais 3y, mais 20, passo para
esquerda da igualdade, menos 20 igual a zero. Está aqui a equação da reta S. Essa é aí a chamada equação geral da reta, que é aquela equação na forma ax mais by mais c igual a zero. Essa daqui é a chamada equação geral. Ok? Então, este item eu julgaria ele certo. Está dizendo que a equação de S é 4x mais 6y menos 20 igual a zero. Então, está aqui certo. Tranquilo? Tá? Então, o que eu precisaria saber aí, né? Como determinar a equação de uma reta quando eu conheço um ponto por onde ela passa e o seu coeficiente angular. Bem, galera, vamos lá então aqui na questão 2, tá? A partir dessas informações, julgue o item a seguir. A distância entre duas retas, entre essas duas retas, é igual a 5 unidades de comprimento. Bem, para calcular a distância entre duas retas, uma das formas, eu poderia calcular aqui a distância de R a S, é usar a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Essa é uma das maneiras. Ou seja, eu pego um ponto de R, eu vou pegar o ponto P, qual seria a distância de P até a reta S. Então, distância de P até S, eu tenho, tá? A distância entre as duas retas. Ou poderia pegar um ponto de S e calcular a distância até a reta R, tá? Então, a fórmula da distância entre ponto e reta é dada por módulo de A xp mais B yp mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula. Agora, vamos definir quem são esses coeficientes. Da reta, eu pego os coeficientes A, B e C lá. Então, observa que no item anterior aqui, ó, eu tinha a equação geral da reta S, ó. Ax mais by mais c igual a zero, né? Então, comparando, daqui eu vou tirar que o A é igual a 4, o B é igual a 3 e o termo C é igual a menos 20. E do ponto que eu vou calcular a distância, no caso eu estou usando o ponto P, de coordenadas 0 e 5, eu vou tirar o xp e o yp. Então, a abscissa do ponto P, que seria o xp, é 0, e a ordenada do ponto P, que eu vou chamar de yp, é igual a 5, beleza? Então, agora é só jogar na fórmula e finalizar aqui o cálculo. Então, vai dar módulo de A, xp, o A é 4, o xp é 0, mais byp, tá? O B é 3, yp é 5, mais o termo C, que é menos 20, sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. No numerador, então, olha, eu vou ter aqui 4 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, menos 20. Então, vai dar 15 menos 20 dá menos 5. Módulo de menos 5 é 5, positivo, tá? Porque eu estou calculando distância, distância não pode dar negativo. No denominador, o que eu vou ter? 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9, né? Então, 16 mais 9 dá 25, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ficar mais bonitinho. 3 ao quadrado. Então, vai ficar 5 dividido por 5. A distância vai dar uma unidade de medida.
Aqui está dizendo que são 5 unidades de comprimento. É uma unidade. Então, este item eu julgaria ele como errado. Beleza, galera? Então tá aí a solução do nosso exercício 2. Show? Vamos lá para a questão 3. Bem, galera, vamos lá. Texto associado às questões 3 e 4. Um estudante quer saber o quanto ele caminha de sua casa até a escola que frequenta. O bairro da cidade, onde fica a sua casa e a sua escola, é dividido em quarteirões quadrados que medem 500 metros de lado. Com o objetivo de medir tal percurso, é possível considerar esse bairro em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, em que o centro coordenada 0, 0, desse sistema corresponde à casa do estudante. Para isso, como unidade de medida, adota-se o comprimento dos lados dos quarteirões, desconsiderando a largura das ruas, que, ao formar os contornos dos quarteirões, são paralelas ou perpendiculares aos eixos coordenados. A direção norte-sul corresponde ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o vertical, que é o eixo Y, tá? Com orientação sul para norte. E a direção leste-oeste ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo horizontal, é o eixo X, com orientação de oeste para leste. Assim, considerando esse sistema de coordenadas, a escola fica no vértice superior esquerdo do quarteirão, que encontra-se a 2 quarteirões a oeste e 3 quarteirões ao norte da casa do menino. Com base nas informações apresentadas, julgue os itens a seguir. Então, vamos aqui primeiro para o item 3. O coeficiente angular da reta que passa pela casa e pela escola é igual a 1,5. Gente, olha, vamos aqui responder primeiro a 3, tá? Eu coloquei já aqui para a gente adiantar o nosso sistema cartesiano aqui, ó. Né? Tá aqui o sistema cartesiano. O que está dizendo? Que a casa do menino, tá? A casa do menino se encontra na origem do sistema cartesiano, tá? Então, a casa do menino está bem aqui, ó, no 0, 0. Coordenadas 0, 0. Está aqui a casa dele. Vou pôr um C de casa, coordenadas 0, 0. E a escola se encontra a 2 quarteirões a oeste e 3 ao norte. Tá lá. É o que está dizendo aqui no enunciado. Lá. Vamos ver aqui, ó. A gente posicionar a escola lá. A escola fica no vértice superior esquerdo do quarteirão, que se encontra a 2 quarteirões a oeste e 3 quarteirões ao norte da casa do menino. Então, a partir da casa do menino, vamos lá, posicionar a escola. A partir da casa do menino, olha. A casa do menino está aqui na origem. Eu vou 2 a oeste e 3 ao norte. Então, 2 a oeste, eu vou 2 quarteirões à esquerda, 3 para cima. 1, 2, 3. Então, neste ponto aqui, vai posicionar a escola. Vou marcar ali, então, ó, a escola. 1, 2 ao oeste, 3 ao norte. A escola vai estar aqui, ó, esse verdinho. As coordenadas deste ponto E, então, que é onde está posicionada a escola, menos 2 para x e 3. Vou arrumar aqui melhor, puxar mais para cá. Então, onde está a escola, as coordenadas são menos 2 para x e 3 para y, tá? Eu quero o coeficiente angular da reta que vai passar por esses 2 pontos aqui, olha, eu tenho uma reta, tá?
que vai passar por esses dois pontos aqui, ó. Eu quero o coeficiente, ou seja, a inclinação dessa reta. Para determinar a inclinação de uma reta, quando ela passa por dois pontos, nós temos uma fórmula também, a fórmula do coeficiente angular. Como ela passa pelo ponto E e pelo ponto C, que é a origem, então o M, o seu coeficiente angular, será dado por YE menos YC, que é onde está a casa do menino, sobre o XE menos o XC, tá? Então, por aqui, nós determinamos o coeficiente angular, porque eu tenho as coordenadas, tá? O Y do ponto E é 3, o Y do C é 0, né? Porque está lá na origem, sobre o X do E, que é menos 2, menos o X do C, que é 0. Então, vai me dar menos 3 meios, menos 3 sobre 2, ou menos 1,5. E aqui está dizendo que é igual a mais 1,5. Errado. Tá? Então, tá aí, olha, importante como calcular o coeficiente angular de uma reta quando ela passa por dois pontos. Né? A gente já tem que guardar aí, né, esse formulário de geometria analítica, tá? A questão 4, já vou aproveitar o desenho aqui para vocês entenderem melhor. A reta que passa pela escola e é perpendicular à reta que contém a casa do menino e a escola, tem coeficiente linear igual a 4/3. Então, olha, eu tenho uma reta, eu vou traçar ela aqui em vermelho, que passa pela escola e é perpendicular, então ela passa aqui pela escola e vai formar um ângulo de 90 graus, então essa reta aqui em vermelho, que passa pela escola e é perpendicular à reta que passa pela escola e pela casa do menino, que contém a escola e a casa do menino. Retas perpendiculares, gente, preste atenção no seguinte, os coeficientes angulares delas, o coeficiente de uma é menos o inverso do coeficiente da outra reta, tá? Eu vou chamar aqui de reta R, a que passa pela escola e pela casa do menino, pela origem. E vou chamar de S, esta reta, que é perpendicular a R, né? Que passa pela escola e pela casa do menino. E passa pela escola. Então, o que que acontece? Quando duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Ou o coeficiente de uma é menos o inverso da outra. Tá? Então, você pode tirar por aqui o coeficiente angular de S, que eu vou precisar da equação de S para identificar o seu coeficiente linear. Tá? Bem, por onde que eu vou tirar este coeficiente linear? Eu vou tirar pela chamada equação reduzida da reta. Tá? A equação reduzida da reta, ela tem a seguinte forma. A equação reduzida. Y igual a mx mais n. Mas o que é este mx? O que é o m? É o coeficiente angular da reta, que eu vou indicar por CA. E o que é o n? O n é o chamado coeficiente linear da reta, que é aonde a reta corta o eixo y. Tá? Então, por aqui, olha, dá para eu tirar o coeficiente linear da reta, que é perpendicular à reta R, tá? Passando pelo ponto E, tá? Como o produto dos coeficientes angulares das duas retas terão que ser igual a menos 1, ou que o coeficiente de uma é menos o inverso da outra, tá?
eu tenho o coeficiente angular de R. O de S, tá? Que é a reta que passa pela escola e é perpendicular a R, é menos o inverso do coeficiente angular de R. O coeficiente angular de R é menos 3/2, então é menos o inverso. Então, menos 2/3. Então, menos e menos vai dar mais. Então, o coeficiente angular de S é 2/3. Agora, nós vamos substituir, porque eu já tenho um ponto por onde a reta S passa, que é a escola. O ponto tem coordenadas menos 2 e 3. Eu tenho que ser o coeficiente angular. Aí, só jogar na forma reduzida, eu tiro o coeficiente linear. Então, olha, o ponto por onde ela passa tem coordenadas x e y. Vamos substituir aqui na nossa equação reduzida. No lugar do y eu vou pôr 3, no lugar do x eu vou pôr menos 2. E o m, que é o seu coeficiente angular, é 2/3, tá? Então, vai ficar aqui 3 igual a m, que é 2/3, tá? 2/3 de x, mas o x eu tenho, né? Que é igual a menos 2, que é o ponto por onde ela passa. 2/3 que multiplica menos 2, mais n. Sobrou quem aqui? O coeficiente linear. Então, daqui eu vou tirar 3. 2/3 vezes menos 2 vai dar menos 4/3, mais n, que é o coeficiente linear. O menos 4/3 está subtraindo, passo para a esquerda, somando. Então, vai dar 3 mais 4/3 igual a n. Aqui eu tiro o mínimo e vou somar. Então, vai me dar n igual a 13/3. Então, está aqui o coeficiente linear, né? Coeficiente linear da reta S, que é a reta que é perpendicular a que passa pela escola, pela casa do menino. Aqui está dizendo que o seu coeficiente angular é 4/3. Não é 4/3, é 13/3. Então, este item eu julgaria ele como errado. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Estamos terminando mais uma aula da nossa playlist, né? Desvendando os mistérios da banca CESP e Sebrasp, né? Hoje trabalhamos aí mais um pouco do estudo da reta, geometria analítica, né? Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos, deixe no comentário, terei o maior prazer em atendê-lo. Se gostou, esquece de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galera? E logo, logo também eu estarei lançando aí uma playlist envolvendo, né, o concurso nacional unificado. Falou? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!